fazer essa leitura também. Colossenses capítulo 3, versos 12 a 15. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, ao qual também fomos chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Clara Barton é uma senhora que fundou a Cruz Vermelha. Ela já é falecida, ela morreu com 91 anos. Conta-se que ela era uma pessoa muito comprometida com o Evangelho e com essa ajuda às pessoas mais carentes. Ela participou de vários campos de batalha ali, auxiliando. E uma das histórias que se conta dela é que uma amiga certa vez a procurou e perguntou se ela se lembrava de uma ofensa que foi dirigida a ela, muitos anos antes. E a resposta dela é curiosa. Ela disse que não lembrava. E essa amiga insistiu, mas como, né? Você não lembra daquela bagunça, daquela confusão lá, o que eu fiz com você, a discussão que nós tivemos? E aí, dessa segunda vez, ela disse: lembro-me nitidamente de ter esquecido. Lembro-me nitidamente de ter esquecido. É uma boa explicação. Lembro que esqueci. Todos nós passamos por momentos na vida em que haverá um desacordo, uma desavença. A pessoa mais pacífica, mais calma, ela vai ter um momento que ela vai entrar em atrito com alguém. Isso não é possível não acontecer. Mas isso não significa que a gente também tem que ficar guardando mágoa no coração, agindo com ira, com rancor com as pessoas. Nós devemos e podemos perdoar. Agora, o fato de nós perdoarmos também não necessariamente significa que nós vamos esquecer de alguns fatos. Alguns fatos são marcantes, negativamente marcantes, e nós não esquecemos. Quando a gente olha para a frase dessa mulher, que ela diz, lembro-me de ter esquecido, eu acredito que ela está falando a respeito de perdão. Provavelmente ela lembrou, mas aquele assunto estava fora da pauta de assuntos que deveriam ser resolvidos. Ela lembra, mas ela lembra não simplesmente do fato, mas ela lembra do dia em que ela perdoou. Ou seja, perdoar não é esquecer no sentido de amnésia, de não lembrar nunca mais. Mas esquecer no sentido de apagar os sentimentos ruins. Gosto sempre de dar o exemplo da cicatriz, né? Você deve ter alguma cicatriz, e a cicatriz é uma boa lembrança. Quando você olha para ela, você traz à memória algo que aconteceu. Ah, naquele dia, lá no parquinho, lá eu fiz isso, machuquei. Um outro exemplo que é muito claro, você pode lembrar de uma cirurgia que você fez, ou de um dia que você quebrou a perna, mas você não consegue lembrar da dor. Você não consegue sentir mais aquela dor. Você não sente mais a dor. A dor você sentiu na hora. E depois,
ela passou. Fica a lembrança, fica a cicatriz, mas a dor passou. É um exemplo muito grande do perdão. O texto que nós lemos, ele fala: suportai-vos uns aos outros, o verso 13, perdoai-vos mutuamente. Nossa vida, como eleitos de Deus, que começa o texto, ela deve ser de ternos afetos de misericórdia e bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Mas ela fala sobre essa bondade que se manifesta em humildade e perdão. Porque o versículo 3, de tantas palavras que apareceram ali, ele ressalta o perdão. E ele diz: se você tem algum motivo de queixa contra alguém, que é possível, o que você deve fazer? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Perdoai vós. Eu não sei como está a sua memória em relação a acontecimentos, sejam recentes desta semana, sejam de dias e anos passados. Mas, infelizmente, algumas pessoas até esquecem, mas não perdoam. Vê se vocês entendem o que é isso. Tem vezes, às vezes, às vezes é ótimo. Às vezes, a gente encontra com alguém e fala: eu não gosto de fulano, mas por quê? Eu nem lembro por quê, só eu sei que nós já brigamos, mas eu não gosto. Outros lembram nitidamente: eu não gosto de fulano porque naquele dia 24 de outubro de 1832, às 18 horas e 32 minutos, eu ia sentar numa cadeira e ele sentou na cadeira. Já se viu? Eu não gosto de fulano. Ou seja, ele sabe detalhadamente, dia e hora e porquê. E na maioria das vezes é um negócio: gente, sentou na cadeira? Então é a mágoa grande assim na alma por causa disso. Às vezes, a gente, positivamente, realmente não lembra. Você lembra que teve algum atrito com alguém? Uma vez um senhor veio me contar uma história, que ele era presbítero, teve um atrito com um pastor, e ele falou: nossa, mas como que eu persegui aquele pastor? E olha que eu nem lembro o que era, mas na época era feio o negócio, né? Ou seja, ele perdoou e esqueceu. Perdão foi tão grande que ele nem lembra mais do que aconteceu. Não lembra. E às vezes, como essa história que eu acabei de contar, a gente lembra, mas graças a Deus a gente esquece. E é isso que deve acontecer. Essa manhã nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E o exemplo que nos dado nesse texto é exatamente isso. Se você tem algum motivo de queixa contra alguém, assim como Cristo perdoou, perdoai vós também. Perdoai vós também. Cristo perdoou de forma tão grande que Ele deu a sua vida por aqueles que o perseguiram, por aqueles que o mataram. Paulo chega a dizer em 2 Coríntios 5,14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele vai falar exatamente isso. O amor de Cristo nos constrange a o quê? Principalmente a amar, principalmente a perdoar, principalmente a viver na fé, e não viver pela nossa própria vontade, pelo nosso coração. 1 João 4,19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Que Deus nos ajude, possamos aplicar essa mensagem, né, dia a dia, no nosso coração, cada vez mais buscar o perdão, deixar de lado as intrigas, até mesmo daquele que digamos assim, né, que não merece o perdão, não merece, mas nós, por amor a Cristo, nós perdoamos. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou,
assim também perdoai vós. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, somos agradecidos a ti, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de juntos estarmos na casa do Senhor, e que realmente o teu amor venha nos constranger a também perdoar o nosso próximo, amar o nosso próximo, ó Deus, e que o Senhor leve da nossa memória toda a indisposição em relação aos nossos irmãos, em relação a alguma pessoa, Deus. Que o Senhor coloque paz no nosso coração. Nós somos justificados e temos paz contigo, ó Deus. Que nós possamos também perdoar o nosso próximo, para que ele possa ter paz conosco e nós também possamos ter paz com ele. Obrigado pela tua palavra, Deus. Fale aos nossos corações, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer mais uma leitura para a nossa participação da ceia do Senhor. Evangelho de Mateus 26, a partir do verso 26 até o 30. Quero convidar os nossos irmãos presbíteros para que possam vir até a frente. A gente já está um pouco mais habituado, mas eu vou repetir, né? A ceia não será levada até os irmãos que vêm à frente. E nós faremos, os que estão na frente vêm primeiro, e assim até o que estiver lá atrás. A gente não vem todo mundo ao mesmo tempo. E aqui temos o pão num copinho e o cálice que está naquela bandeja. Você toma o pão e o cálice já não vem duas vezes. E temos um lixinho ali para ser colocado. Vamos fazer a leitura? Mateus 26, 26 a 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu. E o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pai querido, que o Senhor Deus nos abençoe, para que possamos, ó Deus, neste momento, relembrar deste sacrifício do Senhor por nós na cruz. Que, ó Deus, ao participar do pão e do cálice, sejamos fortalecidos pela Tua palavra, ó Deus. Que o Senhor aumente-nos a fé, a consciência, ó Deus, do Teu amor, da ligação que nós temos contigo. E assim também, que o Senhor Deus aumente a nossa comunhão uns com os outros, ó Deus. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.